Da chapa Psicólogos em Ação, Adriano José Lima e Silva. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Boa noite. Eu sei que vocês estão muito cansados, imagino, né? Desde quinta-feira que vocês estão aqui. Mas para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa noite, participando desse 9º Congresso do CFP, do Conselho Federal de Psicologia, e de alguma forma contribuindo também, né? Porque quando se há candidaturas, a nossa ideia não é rivalidade, mas a nossa ideia é trazer proposta, agregar, não desmerecendo o trabalho do outro, mas também avaliando e ponderando aquilo que foi feito nesse triênio, tá certo? O pessoal aí atrás está me escutando bem? Gostaria então, que... tá bom. Um momento, senhor. O plenário... O tempo, pode parar o tempo o último ali. representante, por favor. Não, pode parar o tempo, porque ele está falando. Silêncio. Pode continuar, tá certo. Muito obrigado. Então, como havia dito, a nossa ideia é ponderar, avaliar, né, propostas que nós temos para a nossa linda profissão. Tá certo? Meu nome é Adriano Lima, estou alocado ali na 6ª região, que é em São Paulo, né? Dentre alguns trabalhos que nós realizamos, trabalhamos ali na Universidade de São Paulo, junto a um grupo de pesquisadores, dentre eles a professora Lília Tardivo, que também é uma das representantes da avaliação psicológica. Eu tenho algumas ponderações que eu acho muito importante elas serem feitas no que diz respeito à atual gestão e à psicologia de maneira geral, né? Eu sei que aqui tem muita gente, não, todos somos psicólogos, e todo mundo aqui tem uma percepção, tem uma visão, tem uma ideia de como a psicologia deve ser gerida no nosso país. Quando a gente fala em psicologia, gente, a gente está falando de ciência, e todos nós sabemos disso. E quando falamos de ciências, todos nós sabemos que a ciência ela precisa ter critérios. Ela precisa ter critérios, e para que a gente possa definir ciência, a gente tem que ter definições, desde definições mais amplas quanto definições menos amplas. Se eu pudesse definir aqui ciência, eu definiria primeiro dessa forma. Poderíamos definir ciência como sendo o corpo de conhecimentos sistematizados, adquiridos via observação, via identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos, e formulados de forma metódica e racionalmente. Ou ainda, eu poderia definir ciência como algo que poderia ser observado, como algo que poderia ser testado. Eu poderia também definir ciência como algo sendo testado, tá? Uma outra coisa que eu acho importante colocar é que esse é o viés que se entende de ciência, pelo menos nos moldes atuais. É a ideia que se tem de ciência. Ciência é aquilo que pode ser testado, é aquilo que pode ser percebido, é aquilo que pode ser interpretado. Isso é ciência, certo? Uma outra questão esse é o viés que se entende por ciência, pelo menos nos moldes atuais. Contudo, ao longo dos anos, o que temos percebido é uma mistificação da nossa amada e robusta profissão. Um verdadeiro sincretismo. Como dizia minha avó, uma misturada só. Porque uma coisa é ciência e outra coisa é política. E política e ciência, elas não se encaixam. É uma coisa que a gente tem que perceber. E ao longo dos anos, não só dessa gestão, mas ao longo desses 20 anos, pelo menos desde a década de 80, nós percebemos que há um grande sincretismo. A ciência, a psicologia, em determinado momento, ela deixa de ser uma ciência, na minha percepção e da percepção da chapa Psicólogos em Ação, e acaba sendo um viés político. Eu ouvi alguém dizendo aqui, nós não temos partido político. Isso, independente de A, de B ter partido político, cada um pode ter partido político. Cada um pode se sindicalizar, cada um tem o direito para isso. E é constitucional, mas o CFP não é lugar para isso. O Conselho Federal de Psicologia, ele foi criado, ele foi organizado para gerir, para regulamentar, para vistoriar, para avaliar como é que está sendo feito o fazer da psicologia no Brasil. E na nossa percepção, há um comprometimento dessa regulamentação. Há um comprometimento desse gerenciamento. Tá? Eu acho que vale ressaltar isso. Uma outra coisa que eu coloquei, que eu acho importante, penso que temos que repensar
o fazer psicológico, o fazer clínico, o fazer organizacional, o fazer em todas as áreas da psicologia, ou seja, repensar como é que está sendo feita a psicologia no Brasil, como é que ela está sendo feita. E esse fazer que, de fato, revelará nosso profissional, revela o nosso profissionalismo. Mediante ao exposto, o CFP tem como papel principal, como acabei de falar, perceber, organizar, dirigir, interpretar as nuances desse fazer. Mas o contrário do que de fato esperamos, esse órgão, o que temos visto é um sindicalismo, um partidarismo ilógico e anticientífico. O Conselho atual tem tido uma postura bem interessante, foi colocada até uma moção de repúdio. O Conselho atual tem tido uma postura discriminatória com a avaliação psicológica. A avaliação psicológica já está consolidada e não é feita por pessoas imaturas, é feita por aqueles que construíram a história da psicologia no Brasil. Vou citar alguns nomes dessas pessoas que são representantes no Brasil e começaram a fazer psicologia há mais de 50 anos. Quase que no início da psicologia no Brasil, essas pessoas surgiram. Tá? Eu coloquei assim, em termos de observação, para que possamos pensar. Né? O Conselho atual tem tido uma postura discriminatória com a avaliação psicológica. Essa não é simplesmente uma visão da chapa dos psicólogos em ação. Essa é uma percepção de pessoas que vêm construindo a psicologia no Brasil, como, por exemplo, a moção de repúdio, que eu acredito que foi lida, e eu vi, já foi lida, essa moção redigida por órgãos históricos, como o Instituto Brasileiro de Psicologia, como o Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica, o IBAP, a Associação Brasileira de Rorschach e Métodos Projetivos, a ASBRO, o GT de Avaliação Psicológica Positiva e Criatividade da ANPEP, né? Que a ANPEP é a Associação de Professores de Psicologia de Pós-Graduação do Brasil. Então, essa moção foi redigida por essas pessoas. Eu poderia aqui citar alguns nomes, dentre tantos que estiveram semana passada em Maceió, e que foi avaliado, foi percebido por aqueles que estavam ali, pelos professores de psicologia, de pós-graduação das universidades federais do Brasil e particulares, uma postura discriminatória. Dentre tantos nomes que eu poderia citar, eu vou citar alguns nomes aqui que eu acho muito importante. Eu poderia citar o nome da professora Leila Tardivo, professora esta que faz parte da Academia de Psicologia, que é da USP, Denise Bandeira, Cláudia Utz, lá do Rio Grande do Sul. Eu poderia citar Ana Elisa Vilemor Amaral, de Itatiba, Universidade do São Francisco, Itatiba, Universidade do São Francisco, que é uma grande representação no que diz respeito à avaliação psicológica no Brasil. Tá? Eu poderia citar aqui Iraí Alves, Ricardo Primer, lá de Itatiba, Universidade de São Francisco. Esses são alguns dos nomes que são referência no Brasil e que se mostram insatisfeitos com a atual gestão do CFP. Então, a chapa Psicólogos em Ação, ela defende o direito do indivíduo, independente de que classe ele esteja inserido. Se é A, se é B, a nossa posição da chapa é defender o indivíduo como ser humano, como direito, até porque esse direito é um direito constitucional, de ir e vir, de ser aquilo que ele desejar ser, independente de que classe ele pertença. Tá? Uma outra coisa, lembrando, seja ele o que for, defende uma outra coisa, defende a cientificação do órgão. Defende a promoção da excelência do fazer psicológico. Então, a chapa Psicólogos em Ação defende essa cientificação, essa coisa do fazer científico, que é uma coisa que a gente tem perdido. E isso não sou eu que falo, isso é um conjunto de professores que têm percebido essa fragmentação da cientificação no meio da psicologia, né, no meio dos profissionais de psicologia. Eu poderia me lembrar aqui, diante de tudo que eu falei, eu me lembrei de uma frase que eu acho que é muito importante. Essa pessoa, para mim, eu poderia citar Freud, poderia citar tantos outros que são referência para o mundo acadêmico da psicologia. Mas tem um homem que eu acho que vale a pena ressaltar ele, eu acho que 100% aqui conhece ele, que é o Martin Luther King. Ele disse uma frase em um dos seus discursos, Martin Luther King, que vocês conhecem muito bem a história, que lutou pela
pela igualdade, né? Estou contra essa questão, contra a discriminação. Ele disse, em um do seu discurso, que foi intitulado como I Have a Dream, ele disse o seguinte: eu tenho um sonho de que um dia os meus filhos não serão julgados pela cor de sua pele, mas serão julgados pelo seu caráter. Um abraço. Obrigado. Bem, gente, diante do adiantado da hora, a gente tem como informação que a comissão, né, após o processo de inscrições, a gente tem a consulta a cada conselho regional e provavelmente vocês vão acompanhar o processo de análise, né, de cada candidato. Até o dia 24 de junho estará saindo, né, o primeiro relatório dessa comissão após a consulta aos conselhos regionais. Então, eu desejo boa viagem, bom retorno e boa eleição para todos nós. Obrigado, boa noite.